A história começou com um relógio esquisito, grudou no pulso dele, vindo lá do infinito. Agora tem poderes e com ele faz bonito. É o Ben 10. Sem enrolação, porque o tempo é curto e precioso, você vai ver como seria se Rick Sanchez criasse o Omnitrix, o sonho de todo menino, inclusive o meu. É isso aí, vamos lá. Se quiser ficar, fica. Se não quiser, tá tudo certo. Para começar, é importante conhecer o perfil de Rick Sanchez. O homem mais inteligente do universo. É um gênio nihilista que enxerga o universo ou universos infinitos como algo sem sentido, regido apenas por leis manipuláveis e insignificantes. Isso molda todas as suas invenções, criando coisas tão malucas que só fazem sentido nesse universo. Mas apesar de tudo, Rick é um homem muito reprimido. Ele sente emoções, mas odeia sentir. Ele racionaliza a dor e o apego como fraquezas, como químicas do cérebro, como amor e afeto, que para ele não passam de químicas cerebrais. Além disso, é um cara extremamente orgulhoso. Seu ego o obriga a provar constantemente que é o ser mais inteligente do multiverso, o que o torna imprevisível e perigoso. Além disso, suas criações sempre têm um padrão. Ele sempre faz coisas autossuficientes e autoeficientes, é um especialista em tecnologia e energia compacta, além de não tá nem aí para leis naturais. Ele altera DNA, altera seres vivos e não tá nem aí. Por fim, eu diria que 99% das suas criações envolvem armas. É uma assinatura de arrogância tecnológica. Tudo que ele faz tem o propósito de mostrar que ele é o cara, que ele é foda. Só ele faz o que faz e ele é o fodão, nada mais. Pronto, eu espero que tenha ficado claro a respeito de quem é Rick Sanchez e o que ele faz. Agora sim, vamos para o Omnitrix. Vamos seguir a lógica do desenho e imaginar que ele começou com um protótipo. E a cobaia não poderia ser outra senão o Morty. Eu imagino o Rick falando algo do tipo: aqui, Morty, não é bonito, mas se quiser beleza, eu coloco um pouco de glitter. Vamos chamá-lo de Omnitrix R Protótipo, só para diferenciá-lo do original. É metálico, com tubos de plasma e fios aparentes. É feito de sucata de naves da Federação, cristais dimensionais, ossos de um Cronenberg. Além disso, teria outras funções. Por exemplo, uma arma de portais compacta, só que isso gasta a energia do relógio, limitando suas transformações, alguns lasers multifases, uma arma bem padrão do Rick, um escudo de plasma reativo, criando um campo protetor de energia adaptável à biologia do alien ativo. E por fim, não muito menos importante, um módulo de cura regenerativo, injetando nanites no Morty para reconstruir tecidos, mas pode causar mutações se usado demais. Mas uma observação importante, todas as armas são ativadas automaticamente. Rick não quer dedinhos apertando botões feito criança de colégio intergaláctico. Agora finalmente vamos às transformações. A primeira delas poderia ser o Gazorpiano macho. Seria tipo um 4 braços, dando a Morty super força e resistência elevada, mas também uma grande agressividade. O Omnitrix R poderia se adaptar a ele e conceder armas e uma armadura. O próximo seria o Gronflomite. Seria o equivalente a um insectoide, dando capacidades bem básicas ao Morty, mas isso seria compensado pelo próprio Omnitrix, lhe dando armas e uma armadura simples. Um também que vale a pena dizer é o Zigerion. Seria tipo um massa cinzenta bem nerfado. Ele seria especialista em tecnologia holográfica e ilusória. O Omnitrix poderia dar a ele uma tecnologia bem básica de ilusões e hologramas, assim ele não fica tão limitado. Por fim, posso falar do Pessoa Pássaro, ou da raça do Pessoa Pássaro, que faz coisas de uma pessoa e um pássaro. Não sei o que você estava esperando aí, né, mas ok. Mas assim como os outros, o Omnitrix daria a ele muitas melhorias. Só que esse ainda é o protótipo, e Rick Sanchez é um cara que sempre se inova. Suponhamos aqui que o Rick quisesse se testar, então ele fez uma versão recalibrada do Omnitrix R. Além de novos aliens cadastrados no seu banco de dados, ele tem uma aparência menos robusta, e agora ele é feito com ligas interdimensionais, parte matéria e parte energia de antimatéria estabilizada. Isso permite que o Omnitrix abra pequenos portais entre dimensões, permitindo que Morty pegue DNA de diferentes realidades, atualizando constantemente o banco de dados. E agora que o Omnitrix está mais conectado com Morty, basta um pensamento e ele se transforma na espécie
espécie desejada. Esse Omnitrix também tem um modo de fusão, permitindo fundir espécies diferentes. Só que isso não é perfeito, os efeitos são muito imprevisíveis. Ficar misturando genética e mentalidades de espécies totalmente distintas pode ocasionar em coisas meio desagradáveis. Por fim, e não muito menos importante, esse Omnitrix agora tem um sistema de defesa. Se qualquer um tentar se apossar do Omnitrix sem permissão, o relógio simplesmente ativa uma bomba de antimatéria, ou simplesmente um mini buraco negro, coisa básica. Além das armas que foram todas atualizadas e acrescentadas, algumas das novas espécies alienígenas incluem o Glorzo, uma espécie alienígena parasitoide. Transformado nessa forma, Morty consegue se apossar do corpo e da mente de qualquer criatura que ele consiga dominar. Outra espécie é o Cronenberg, uma aberração genética criada acidentalmente por Rick, que com as melhorias do Omnitrix, poderia se transformar numa espécie de arma biotecnológica. Outra espécie seria a do Pum, que eu esqueci se tem um nome oficial. Com essa forma, ele pode criar qualquer tipo de matéria, tudo que ele imaginar. Isso é muito apelão. Posso citar também aqueles parasitas interdimensionais, e nessa forma, Morty consegue criar qualquer tipo de lembrança falsa em qualquer pessoa, manipulando emoções e até ações. Mas, junto ao Omnitrix, Morty poderia fazer isso em massa. Vale a pena citar também a transformação do Sr. Mystics, onde aqui o Omnitrix permitiria com que ele se duplicasse infinitamente, sem a necessidade da caixa e capaz de cumprir qualquer tarefa. E eu deixei o melhor pro final, a transformação do Cromulon, o alien mais poderoso do Omnitrix R. Seria o equivalente ao Alien X, podendo causar abalos e desastres a níveis planetários, além de conseguir destruir planetas. Só que esse não é o máximo que Rick Sanchez pode fazer. A oitava sinfonia de Rick Sanchez, sua maior invenção. Rick não iria se limitar a apenas o melhorar, mas sim o reconstruir do zero, com base em física quântica, nanotecnologia biológica e, claro, portais dimensionais, deixando de ser apenas um relógio e se tornando um núcleo biomecânico simbiótico, como se fosse uma mistura do Venom e do Ultra T, totalmente conectado ao seu sistema nervoso. Agora, esse Omnitrix possui uma IA muito avançada, escolhendo em tempo real de forma automática o alienígena necessário para aquela situação. E agora esse Omnitrix é o suprassumo da genética, podendo evoluir qualquer espécie em tempo real, analisando quais características o alienígena deveria desenvolver. Ele também pode adaptar o alienígena às condições do ambiente. Por exemplo, um alien de fogo, como o Chama, se ele estiver embaixo d'água ou então no vácuo, sem oxigênio, o Omnitrix vai adaptá-lo a esse ambiente, fazendo com que ele tenha uma chama fria, entre aspas, alimentada por fusão nuclear. Ganhando total domínio e autoridade sobre genética, Morty poderia alterar a sua própria genética de acordo com a sua necessidade, além de, claro, poder mudar a genética de outros seres vivos, os transformando em espécies alienígenas completamente diferentes. Nem preciso dizer do armamento, Morty teria acesso às armas mais poderosas de Rick, mas isso poderia ter um sistema de segurança. As armas só seriam ativadas se Morty realmente corresse risco de vida. Agora vamos conhecer as últimas espécies alienígenas e suas formas supremas. Vamos começar pelo dragão. Essa forma é muito boa porque, bem, é um dragão. Além de fazer tudo que um dragão faz, Morty também teria acesso à magia. Sua forma suprema, além de melhorar tudo que ele faz, poderia lhe dar uma forma mais bípede, além de melhorias que mistura tecnologia e magia. O pessoal Pássaro Supremo poderia ter uma forma bem exagerada, praticamente o transformando num ciborgue cheio de armas e tecnologia, melhorando todos os aspectos e características de sua espécie. O Squant seria um alien porradeiro, focado em ataque corpo a corpo com um estilo selvagem. Sua forma suprema eleva tudo que ele tem de melhor. As garras poderiam ser revestidas com plasma, juntamente com suas presas, capazes de rasgar metal e abrir pequenos portais para atacar. O Sr. Mystic Supremo seria insano. Ele pode se replicar infinitamente. Agora ele pode concluir qualquer tarefa, desde dispositivos a níveis quânticos, até mesmo corrigindo as leis da física, ou então apagando paradoxos. Basta pedir. Mas nada se compara ao Cromulon Supremo. Seu corpo se torna muito maior que planetas. Sua voz agora é amplificada pelo Omnitrix R, podendo vaporizar planetas ou reprogramar realidades locais ao emitir ondas sonoras quânticas, se tornando mais absurdo do que já é. Mas e aí, o que você achou do vídeo? Você gostou? Deixa o like aí se você curtiu, viu? Eu sou o Yoshi, vou ficando por aqui e até a próxima, meu amigo. Falou!